Aí, então vamos nessa, né? Então a revisão nossa, módulo 4, né? Nós temos aí as situações problemas, sempre dê uma olhada nessas situações problemas. Essas situações problemas te ajudam muito a entender muita coisa, tá? Beleza? Então lá, ó, como por que empurrar, elevador. Então vamos nessa. Questão um, pode ser? Pode? Pode Vamos ir, ver professor. ela? Pode. Pode pôr sim. Galerinha, travando aí, vamos lá. Eu vou travar que é melhor. Olha lá, ó. Considere a figura a seguir, né? Tem essa figura aí. Dados as forças F1, F2 e F3, o modo da resultante em newtons é. Gente, se ele quer saber a resultante em newtons, ele quer saber a soma vetorial. A soma vetorial. E lembrando, para fazer a soma vetorial, é origem com extremidade, né? É o quê? Um vetor A e um vetor B. Então, a soma vetorial, ela vai ser feita de quem? Origem com extremidade. Então, galera, o que eu posso fazer? Eu posso levar o vetor para qualquer lugar, desde que não mude a direção nem o sentido. Eu vou deixar F3 aí, certo? E vou pegar F2, ó. Primeiro eu vou buscar F2. Eu vou apagar F2. Eu vou apagar F2. E vem com ele aqui, ó. Olha aqui meu F2. Horizontal e para a esquerda. Certo? E aí, eu também vou fazer isso com quem? Com F3, né? Eu vou pegar lá F3, ou F1, quer dizer. Vou apagar ele. E vou trazer ele para cá, ó. F3 é 2 por 2. Vou pôr ele de azul. F1 é 2 por 2, né? F1. Então, galera, quem é o meu resultante? Meu resultante parte da origem do primeiro e vai à extremidade do último. Esse é o meu resultante. Ó, partiu. Vida de gado. Pagou tudo. Oh, né? Vamos lá de novo. É para explicar de novo. Vou pegar F2 e vou colocar ele aqui, ó. Este é o meu F2. Vou pegar F1. Vou pegar F1 e colocar ele aqui, ó. F1. Então, quem é o meu resultante? Sai da origem do primeiro e para na extremidade do último. Galera, como resolver isso? Ó. Triângulo. Eu não consigo achar o R lá. Só que ele fala que cada quadradinho desse vale 10. Então aqui vale quanto? 30 newtons.
E aqui vale quanto? É o pitagórico aí, né, professor? 40 newtons. Triângulo pitagórico, não é isso, gente? 3, 4, 5. Então o outro é quanto? 50. Ah, professor, eu nunca entendo esse triângulo pitagórico. Você não entende? Faça assim, ó. Resultante ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado igual a outro cateto ao quadrado. Resultante ao quadrado é igual a 900 mais 1.600. Resultante ao quadrado é igual a 2.500. Raiz de 2.500 é o próprio 50 newtons. Tudo beleza? Tudo legal? E aí? Tudo jóia? Então, quando houver vetores dessa forma, gente, você pode levar o vetor para qualquer lugar, desde que não mude a direção e nem o sentido. Desde que não mude a direção, nem o sentido. E, lógico, não mude direção nem sentido, nem o módulo, né? O módulo jamais pode ser mudado. Tranquilo aí? Beleza? Beleza ou não? Vamos lá, vamos lá. Printar a tela. Então vamos nessa. Então, mais uma questão resolvida. Essa primeira aula nossa é uma aula voltada para a revisão do nosso capítulo 4, certo? Escolha aí, 5 ou 7, 5 ou 7, 5 ou 7. Qual das duas? 5 ou 7? 5. Jonathan, amante de biologia. Muito bem. Matador de porco, não. Olha lá, ó. Questão 5. Vou travar para a gente escrever na tela. Galerinha, lembre de uma coisa, que é a seguinte. Sistema de força. Se você seguir essas regras, que vocês viram isso no primeiro ano, viram isso no segundo ano e estão vendo outra vez comigo. Primeiro passo, identifique as forças. Segundo passo, identifique o movimento se houver. E terceiro passo, monte o sistema. Certo? Então lá, questão 5, FUVEST São Paulo. O sistema indicado da figura a seguir, onde as polias são ideais, permanece em repouso graças à força de atrito. Opa, coisa boa! Que maravilha! Repouso! Isso é interessante. Repouso quer dizer que a nossa força resultante tem que ser igual a quanto, gente? 0. Então lá, ó, repouso, força resultante igual a 0. Graças à força de atrito entre o corpo de 10 quilos e a superfície de apoio. Epa! Outra coisa boa, ele falou que o atrito está aqui, ó. Nosso atrito está aqui. Beleza? Então, podemos afirmar que o valor da força de atrito é... Ele quer saber o valor da força de atrito. Então, beleza com calma e tranquilidade. Então, força-peso. Essa força-peso, eu vou chamar esse de A, de B e de C. Peso de A, peso de C, peso de B. O bloquinho B está apoiado, então tem a normal de B. Lembre que a normal é perpendicular à superfície
e voltada para cima. Força-peso, perpendicular, não, vertical e voltado para onde, gente? Para baixo. E aí nós temos a força de tensão. Eu vou chamar aqui de tensão 1. Toda ação tem uma reação. Tensão 1. Nós temos aqui, vai entrar depois, tensão 1. Nós temos aqui tensão 2 e tensão 2. Beleza? Então, o que vai acontecer aí, ó? Gente, se é a condição de equilíbrio, eu vou resolver isso com mais velocidade, porque lembre que nós temos 3 minutos para resolver. Se é a condição de equilíbrio, vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que a força-peso de C é igual a T2? Sim ou não? Vocês concordam comigo que a força de peso de C é igual a T2? Por quê? Equilíbrio. Duas forças de mesma direção em sentidos o quê? Opostos. Então eu vou olhar lá para o bloquinho B. Olhando aqui para o bloquinho B. Então, aqui quem está agindo aqui para mim é o peso de C. Concordam comigo? Porque o peso de C é igual a T2. E lá do outro lado, quem está agindo para mim é o peso de A. E aí, o atrito vai estar para equilibrar. Pensa comigo, o peso de C é 60 newtons, o peso de A é 40 newtons. Então, o meu atrito vai estar aqui e vai estar para qual lado? Para o lado de A ou para o lado de C? Para o lado de A ou para o lado de C? Me fale aí, vai para que lado? Para o lado de A ou lado de C? Para o lado de A, muito bem. Então, a minha força de atrito vai estar aqui, ó, para equilibrar. E só de bater o olho, vale quanto? Olha, se é para equilibrar, 60. Eu tenho 40, então falta quanto? Letra A, 20 newtons. Entenderam ou não? O que vocês acharam disso aí, gente? E aí? Então, é uma questão que muitas das vezes você pode resolver um sistema, mas também você pode estar fazendo o quê? Resolvendo esse sistema, você gastaria mais tempo, mas nesse caso você já matou a questão bem tranquila aí. Vou aproveitar, tira o print. E aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Beleza. Então, vamos sair aí. Galera, por que eu não montei sistema? Porque para esse caso, a montagem de sistema ficaria o quê? Você gastaria mais tempo para a resolução da prova. Lembrando que lá ao final desse ano, vocês vão ter que fazer o Enem e lembrar de 3 minutos. Uma coisa que eu ando percebendo, gente, é o que está acontecendo com
com a galera que está fazendo o Enem. Muito bem, parabéns a todos. Excelentes notas de redações, tá? Excelentes notas de redações, só que está tendo um grande problema para entrar em certos cursos, que é a ciência da natureza. Então, estão tendo aí 920, 900, né? 840, 860 de nota de redação, mas está tendo muito pouco pontos em ciências da natureza. Então, vocês têm que procurar um equilíbrio. Um equilíbrio. Eu tenho uma aluna minha de uma outra escola que ela teve a nota de redação em 960, só que em ciência da natureza ela tirou muito baixo. Então, por isso a nota média dela caiu bastante. Então, ela não, com a nota que ela tem, ela não consegue entrar para a medicina. Então, vocês têm que ter um equilíbrio em relação a isso aí, tá? Um equilíbrio em relação à ciência da natureza, ciências humanas, redação, porque é uma média, tá bom? Mas não deixe de preparar em redação, mas se prepare também em ciência da natureza, que o bicho está pegando. Questão 7. Eu vou fazer a 7, lembrando, da mesma forma, mais reduzida, certo? Mais reduzida, para a gente ganhar tempo. Galera, questão 7. 2 blocos A e B de massa M e 2M, respectivamente, ligados por um fio inextensível de massa desprezível, estão inicialmente em repouso. Sob um plano horizontal e sem atrito. Quando o conjunto é puxado para a direita, pela força F, aplica em B, como mostra a figura, e fica sujeito a uma tensão T1. Então, puxou, tensão T1. Quando puxado para a esquerda com uma força de mesma intensidade que a anterior, mas agindo em sentido contrário, o fio fica sujeito... Ô, gente, avisa a Ratão que ele entra na segunda aula. Ó, fica sujeito a um fio, a uma tensão T2. Nessas condições, podemos afirmar que T2 é igual. Gente, se tem movimento, aquela ideia, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu vou pegar aqui, ó, T1. Então, para a primeira situação, processo rápido, hein? T1 vai ser igual a massa vezes a aceleração. Gente, se eles estão sendo puxados pela mesma força, a tração vai ser a mesma. A tração vai ser a mesma. Agora, a tração vai ser a mesma? Não, a aceleração vai ser a mesma. Agora, olha aqui, segunda situação. T2. T2 está puxando quem? T2 está puxando 2M vezes A. Meus queridos e queridas, se M vezes A é T1, então T2 é 2 vezes T1. T2 é 2 vezes T1. Detalhe, eu precisei de montar todo um sistema? Não. Eu fui direto na resolução T1 e T2. Ah, professor, eu não consigo ver dessa forma. Então, monte o sistema. Montar o sistema, vocês já sabem. Toda força a favor positivo e toda força contrário negativo. Isso é igual a massa do bloco vezes a aceleração.
Então, aqui eu já fui interessante, que aqui eu ganhei tempo. Eu resolvi em menos de quanto? De 3 minutos. Ah, professor, não sei assim. Beleza, monta o sistema. Mas já começa a observar a fazer isso dessa forma. E aí, como estão? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Beleza. Beleza, professor. Massa. Massa. Luiz, e aí, meu querido? Tira o print. Vamos nessa. Entre no segundo horário. Valeu. Então vamos aí, ó. Galerinha, olha lá. Vamos aí para Professor, oitava. faz a oitava. Tá bom. Vamos nessa. Oitava. Eu vou ler. Vamos lá, 3 blocos A e B e C de massa 4, 6 e 8 quilos, respectivamente, são dispostos conforme representado no desenho abaixo, em um local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando todas as forças de atrito e considerando ideal as polias e os fios, a intensidade da força horizontal F, que deve ser aplicada ao bloco A para que o bloco C suba verticalmente com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? De 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, Amandinha, fala para ele entrar no segundo horário. Galera, detalhe, anota aí, ele vai subir com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, porque eu vou usar a figura lá do outro lado. Então, vamos parar aqui. Então, eu vou travar aqui para a gente escrever aqui. Então, vamos lá. Beleza, ele vai subir. Então, sem querer, ele já me deu alguma informação bem rápida, ó. Ele falou que vai subir, né? Isso. Por consequência, esse vai ser arrastado. Certo? E ele me falou que a aceleração com que ele vai subir é 2 metros por segundo ao quadrado. Galera, então, para ser um sistema mais rápido, nós já sabemos que as trações vão cortar. Então, vocês concordam comigo que a força que vai puxar é F? Só que a força peso de B e a peso de C não vão se opor? Sim ou não? A peso de B e a peso de C vão se opor ou não? Professor, você pode repetir, por favor? Vamos lá. Ó, a questão fala essa situação. F vai puxar e subir todos eles, certo? E aí ele fala que isso vai subir com aceleração de 2 metros por segundo. Então, a força motor é F. A que vai proporcionar essa aceleração. E vocês sabem que as trações vão ser simplificadas, não vão? Por quê? Aqui eu vou ter T1, que vai cortar com T1, não vai?
T2 que vai cortar com T2. Então, as forças que vão se opor não é o peso de B e o peso de C? Concordam comigo? Então, se vão se opor, é negativo. Peso de B menos peso de C. E aí, quem vai entrar em movimento? Os três. Então, é massa de A mais massa de B mais massa de C vezes aceleração. Então, acabou. Olha aí, vamos fazer conta. A força é F, o peso de B, 6 vezes 10, 60, menos o peso de C, 8 vezes 10, 80, é igual à soma das massas. 4 mais 6, 10, mais 8, 18, vezes a aceleração, que é 2. Então, a força é igual a quanto? 36 mais 60 mais 80. Isso dá quanto? 6, 9, 16, 17, vai 1, acabou. Tá certo? Tá, professor. Hã? Uhum. 176 newtons. Então, qual é o valor da força? 0, tá certo. Qual é o valor da força, gente? 176 newtons. Vocês estão vendo que esse tipo de questão agora eu estou resolvendo de forma mais simplificada. Eu fiz direto aí já, né? Já fiz direto. Por que eu fiz direto? Porque nós temos que lembrar da questão de 3 minutos. Eu ensinei toda aquela regra, né? Ensinei toda aquela regra e agora nós estamos resolvendo. Lógico, você só pode resolver dessa forma direta porque ele te deu o quê, gente? A aceleração. Se ele quisesse complicar essa questão um pouquinho, ele não te daria essa aceleração. Então, você teria que montar o sistema, achar a aceleração, para depois achar quem? A nossa força. Certo? Achar a aceleração para depois achar a nossa o quê, gente? Força. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Entenderam aí? Entenderam aí, galera? Então vamos nessa. Mais outra questão aí, resolvida de forma. Qual letra que deu? Só para. Letra E, professor. Letra E, que está lá do outro lado, gabarito, letra E. Tiraram print, tiraram print, tiraram print. Vamos nessa. Vamos aí, em 8 minutos, resolver uma. Galerinha, então vamos nessa. Eu vou resolver essa questão 6, tá? A questão 6 de habilidades, nossa última questão desse módulo, tá? Desse módulo. Beleza? Então vamos nessa.
Questão 6. Rodanas móveis são utilizadas para vantagem mecânicas, ou seja, aplica-se uma determinada força a um determinado... Galera, de novo, deixa eu chamar a atenção de vocês. Olha o tamanho desse texto. Lembre que quando eu faço essas revisões, e para o terceiro ano ela é diferente, por que ela é diferente? Eu estou mostrando estratégias de resolução da prova do Enem. Você ir mais rápido na prova do Enem. Ele fala um punhado de texto. Olha lá no comando da questão logo. Considerando a massa igual a 500 quilos sendo levada a partir do repouso de um local cuja aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que após 2 segundos ele atingirá a velocidade em metros por segundo de... Então lá, essa é a pergunta. Vá direto no comando da pergunta. Ele quer saber a velocidade após qual tempo? 2 segundos. Se eu quero saber a velocidade igual após 2 segundos, eu preciso achar a aceleração. Está sendo aplicado força. Se está sendo aplicado força, eu preciso achar a aceleração do sistema. E detalhe, não é os 10 metros por segundo. Por que que não é, professor? Porque os 10 metros por segundo é o da gravidade. Tá legal. Seria o seguinte, peso, tá aqui, nosso peso. E quantas rodanas móveis que eu tenho? Ó, móveis. 1, 2, 3. Certo? 1, 2, 3. E quantas fixa? 1. Só para você não esquecer. Rodanas móveis divide a força. Tá? Rodanas móveis divide a força. Certo? Rodanas móveis divide a força. Eles dividem essa força de que forma? De 2 a 2. Vai dividir, divide 2, né? Divide por 2. Então, um macete é o seguinte. Deixa eu pegar a força, peso, que é 5.000, dividido 1, 2, 3, 2 ao cubo. Que vai ficar 5.000 dividido por 2, depois dividido por 2, depois dividido por 2, né? 2 ao cubo. Ou melhor, essa força das rodanas vai ser dividida em quanto? 500, ou melhor, 5.000 dividido por quanto? Por 8, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Isso dá quanto? 500 não, 5.000. 5.000 dividido por 8. Vai dar por 2, 2.500. Isso vai dar quanto? A força aí vai ser de 625 newtons. Quanto que eu tenho se opondo? 750. Então, eu posso fazer 750 menos 625 é igual a 500 vezes A. Entenderam o que eu fiz ou não? Estou resolvendo de forma mais prática. Você pode repetir rapidão? Posso. Vamos lá. De novo. Galera, polias móveis, eu vou dividir, sempre a força é dividida. Tá? A força ia ser dividida. Então, polias móveis, a força é dividida em 2. Então, como são 3, então qual é a força? Só para apagar aqui, é 500 a massa. Então, aqui está o peso. Então, o peso vai ser dividido por 2 ao cubo. Então, o peso é quanto? 5.000 dividido por 8. Quer dizer que essa força vai dar um total de quanto?
625. Mas eu estou aplicando qual força? 750. Então vai ficar assim: 750, quem se opõe? 625 é igual a massa vezes aceleração. Menos, né? 750 menos 625 é 125. É igual a 500 vezes A. Isto dividido por 500, quanto é a aceleração? 0,25 metros por segundo ao quadrado. Mas não é isso que eu quero. Eu quero o quê? A velocidade. Então, para a gente achar a velocidade, eu tenho velocidade é igual a inicial mais a aceleração vezes o tempo. A inicial é zero, velocidade, então, é 0,25. 0,25 tem alguma coisa errada. Vezes 2. Velocidade é quanto? Velocidade é quanto? 0,25 vezes 2 é 0,5 metros por segundo. Veja aí, conta errada. Tem alguma conta errada? Considere a massa igual a 500, sendo levada a partir do repouso num local cuja gravidade é 10 metros. Podemos afirmar que após 2 segundos ela atingirá uma velocidade de 500, 5.000 dividido por 8, 625. Eu não estou vendo isso, não. Era isso que ia pedir. Peguei explicação pela metade. Não estou vendo erro, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas vamos ver. Talvez não seja 500, talvez seja 5, hein, gente? Essa massa não é 500, talvez seja 5. 50. Eu tô achando que essa massa não é 500, é 5. Veja aí, se for 5 é 50. 50 dividido por 8 é 6,25. 7, é isso? Vou ver. Veja aí. Hã? Vou dar uma olhada aqui, ver se eu acho. Eu também estou aqui, eu já vou abrir aqui o meu modo, o modo professor. Deixa eu resolver de outro modo. Que enquanto isso, quanto vai abrindo ali, eu vou apagar. Professor, Oh, eu encontrei uma resolução aqui que, em vez de dividir o peso por 8, ele multiplica essa força 750 por 3. por 3, Não, não, 3 vezes o 2, no caso, né? Por 8. Multiplica por 8 essa força aí. que é a mesma coisa, não? Só que aí o resultado dá diferente depois. Vamos lá, deixa eu ver aqui.
Deixa eu olhar aqui. É que ele faz isso aqui. Então vai ficar assim: 750 vezes 8 menos 5.000. É isso? Uhum. Igual a massa 500 vezes A. 750 vezes 8, Dá 6.000. 6.000 menos 5.000 é igual a 500 vezes A. 1.000 é igual a 500 vezes A. Corto, corto. A aceleração é de quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Certo. 2 vezes 2, isso dá 4, letra A, né? Mas por que que ele multiplicou? Deixa eu pensar. Ah, tá certo, tá certo. Deixa eu te explicar por quê. Gente, quando eu tenho polias móveis, o que que acontece quando eu tenho polias móveis? A força diminui, mas para esse caso que tem diminui, é sempre a força diminui ao quadrado da polia. Quantas polias móveis que eu tenho? 3. Certo? Uma, duas, três. 3 polias móveis. Ela vai ficar como? A força lá vai diminuir 8 vezes. Mas, detalhe, se ela diminui 8 vezes, essa aqui aumenta 8 vezes. Deixa eu fazer de outra forma, para ficar bem claro. Deixa eu fazer de outra forma para vocês. Eu vou pegar essa figura aqui, só vou selecionar essa. Eu vou selecionar, não. Eu vou resolver ela aqui mesmo. Galera, o jeito mais prático também, às vezes você pode cometer erros. Mais rápido, você pode cometer erros. O jeito mais para não cometer erros, você colocaria peso de M. Aí eu teria aqui T1, T1. Aqui eu teria T2, T2. Aqui, T2. Aqui, T3, T3. Aqui, T4, que é igual a F. Então, montando o sistema, ele falou que isso vai subir e esse vai descer. Então, eu vou olhar para essa polia. Lembrando que aqui também eu tenho T4, ó. Então, olhando para essa polia, se vai subir, eu tenho 2 vezes T4 menos T3. Menos T3 é igual a massa da polia vezes a aceleração. Certo? Olhando aqui, ó. Olhando agora, aqui, ó. Aqui também tem T3. Eu vou olhar nessa situação. Então, eu tenho 2 vezes, deixa eu pôr de vermelho. 2 vezes T3, certo? 2 vezes T3 menos T2 é igual a massa de outra polia vezes a aceleração. Certo? Massa de outra polia vezes a aceleração. Olhando aqui, ó, olhando para essa polia aqui agora, eu tenho 2 vezes T2 menos T1 é igual a massa da polia
vezes a aceleração. E aqui, por último, eu tenho quem? T1 menos o peso de M é igual a massa de M vezes a aceleração. Beleza. O que vai acontecer aqui? Se eu for substituindo isso tudo, eu vou ter. Quem é T1? Eu vou, vai um caminho mais longo, mas é o mais sensato. Esse substitui aqui. Então eu tenho 2T2. Gente, eu vou separar quem é T1, ó. Pensa comigo. T1 é M vezes A. Galera, ele falou que é para desconsiderar as polias. Então, isso é zero. Isso é zero. Isso é zero. Então, eu tenho, só para organizar, 2T4. Quem é T4 é F. É igual a T3. 2T3 é igual a T2. 2T2 é igual a T1. E quem é T1? T1 é 2T2. Então, 2T2 é a massa vezes a aceleração. Mais o peso de M. Certo? Agora, 2T2, ó, isso aqui, ó, gente, tá negativo, passo para lá positivo. Peso de M. Então, eu estou usando isso. Quem é T1? 2T2. M vezes A mais o peso de M. Vamos lá. Quem é T2? 2T3. Então, 2 vezes 2T3 é igual a massa de A, massa vezes A vezes PM. E aí eu tenho T3 é quem? 2F. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2F é igual a massa de A mais o peso de M. Isso vai dar quanto? 8 vezes 750 é igual a massa. 500 mais quanto? 5.000. Opa, faltou o A ali. Vezes A mais 5.000. Isto é 6.000 menos 5.000 é igual a 500A. 1.000 é igual a 500. Simplificando, meu A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Vou pôr de outra cor. Velocidade é igual a inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade inicial é 0. A aceleração é 2 vezes 2. Velocidade é igual a 4 metros por segundo. Beleza, galera? Olha o tamanho dessa questão montada dessa forma, né? Rapaz. Ela fica imensa montada dessa forma. É por isso que, às vezes, no carro... Amandinha, vamos pensar nisso de uma forma... O que nós podemos observar? Se as forças... A formulazinha geral, Amandinha, seria essa aqui. Ó. Vou aumentar bem aqui para te mostrar. Seria assim. A força aplicada é igual ao peso dividido por 2 elevado a n. Essa é uma fórmula de polias móveis. Quem é esse n? N é o número de polias móveis que se movimentam. Então, no caso, eu tenho 3, então 1, 2, 3, 2 elevado à terceira.
certo? 2 elevado à terceira. Então, o que eu vou... Vamos nos organizar para a gente entender isso. Se a força tiver aplicada, tá? Se a força tiver aplicada antes da polia, você vai pegar isso e multiplicar por 2 elevado a n. Se a força tiver aplicada depois da polia, você vai pegar isso e dividir por 2 elevado a n. Detalhe. Antes da polia, o movimento vai ser para cá, né? Antes da polia, 750. Depois da polia, o que eu fiz? Eu relacionei o contrário. Por isso que não estava chegando a alternativa. Então, eu poderia... 750. São quantas polias móveis? 3. 2 elevado à terceira, 8. Ela está antes, então eu multiplico por 750. E lá eu continuo o peso. Se eu fosse para definir o peso, como que eu faria? Eu pegaria 750, né? Ou melhor, pegaria o peso e dividiria por 2 elevado à terceira, porque são 3 polias móveis. Nesse caso, eu fosse resolver essa questão, nesse caso, eu resolveria daquele primeiro momento. Não achando a resposta, eu cairia para essa situação. Tá? Eu resolveria para não perder a questão, tá? Eu resolveria dessa situação. Nessa situação descrita aí. Ô, Vitor, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu só dar um tempinho para a gente continuar aí. Na verdade, depois eu comecei a aula 8h10, já tinha esperado 10 minutos, e aí teve uma galera que estava chegando. 3 pessoas que foram com você, Mariane e Ratão. Então, atrasou até 8h20. Eu já esperei até 8h10. 8h20 eu deixo Mariane. Isto. Não, Marielle, né? Então, o que vai acontecer? 8h20 é o tempo, e aí eu só entra na segunda aula ou perde a aula. Os meninos ainda não apareceram, né? 9h10 começa a segunda aula, valendo. Galera, ficou claro isso aqui? Ficou claro ou não essa sim? Né? A primeira lá é porque, em vez de eu dividir, eu multipliquei. Eu dividi em vez de multiplicar, né? Então, eu faria dessa forma. Não achando aquela resposta daquela primeira solução, eu iria para essa, né? Gente, lembre que são estratégias de resoluções, tá? O caminho mais certo qual é, professor? O que você se sentir mais hábil, o que você sentir mais confiante, tá certo? Qual que você sente mais confiante? Sempre o mais fácil é o mais confiante? Não. Então, você resolva pelo processo mais confiante. Galerinha, vamos nessa? Eu vou apagar aqui. Epa, saí. Então, vamos lá. Então, nossa revisão agora, ela vai para o capítulo 5, certo? Nós vamos lá para o capítulo 5. Pessoal, resolva as questões. Pintou dúvida, envie para mim que eu tiro as dúvidas. Aí, ó, o que ele fala de polias móveis. É interessante, ele traz a questão lá, né? Ele traz a questão depois que ele comenta. Olha lá, ó. Então, olha lá a fórmula. A força é igual a R, 2 elevado a N. Certo? Essa é a fórmula de polias móveis.
E aí, nós chegamos no módulo 5, nossa revisãozinha do módulo 5, né? Força de atrito e plano inclinado, tá bom? Força de atrito e plano inclinado. Objetos do conhecimento, força de atrito, casos estático e cinético, roda motriz e não motriz, gráfico de forças de atrito versus força, funcionamento do freio ABS, força de resistência do ar, plano inclinado sem e com atrito, ângulo crítico ou de atrito. Então, vamos lá. Ele começa aí falando do atrito, planos inclinados, nós explicamos toda essa situação. Veja a questão de situações problemas, certo? Galera, eu gosto muito dessa questão 3, né? Dessa questão 3. Vou travar aí para a gente começar a resolver ela. Certo? Ok. Universidade Federal, Instituto Federal do Sul, Rio Grande do Sul, adaptada. Então, vamos lá. Na figura abaixo está representado um bloco de massa desconhecida sendo pressionada contra a parede com uma força F. O coeficiente de atrito estático entre a superfície, vou pôr aqui, ó, coeficiente de atrito estático entre a superfície de contato vale 0,5. E o coeficiente de atrito cinético, 0,3. A nossa gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. Se a força mínima, F, vale 40 newtons, o valor da massa do bloco para que esse não deslize. Gente, essa palavra não deslize quer dizer o quê? Repouso. Se quer dizer repouso, quer dizer que a força resultante é igual a zero. Galera, aqui é uma questão que eu gosto muito, que ela vai resumir todos os tipos de força, tá? Então, vou lá lembrar. Força-peso. Vertical e voltado para baixo. Certo? Força-peso. Vertical voltado para baixo. Normal. Perpendicular à superfície e voltada para cima da superfície. Atrito entre uma superfície e outra e contrário ao movimento. Detalhe, galerinha, pensa comigo. Se é contrário ao movimento, naturalmente não iria para baixo? Sim ou não? Naturalmente ele iria para onde, gente? Para baixo. Para baixo. Então, a força de atrito vai estar voltada para onde? Para cima. Então, a resolução dessa questão se dá devido a esse desenho. Se a força resultante é igual a zero, o que vai acontecer? Eu tenho aí forças com mesma direção em sentidos opostos. Então, eu posso afirmar que... Eu vou afirmar aqui que a força de atrito é igual ao peso. Isso na vertical.
E na horizontal, a força F é igual a normal. Isso na horizontal. Qual é a pergunta? Qual é a massa do bloco? Então, eu vou começar lá, ó. Força de atrito é igual ao peso. Força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito, é igual a massa vezes a gravidade. Tá vendo que você mesmo que relaciona, que faz a equação? Nesse caso, a normal é igual a F. Então, F vezes o coeficiente de atrito é igual a massa vezes a gravidade. Então, a massa é igual a força F, o coeficiente, dividido pela gravidade. Quanto vale a força F? 40. Qual dos coeficientes que eu vou usar? O 0,5 ou o 0,3? E aí? Vai usar o 0,5, porque tá pedindo para não deslizar na parede, né? Então, estático, parado, o 0,5. Vezes quem? Né? Dividido por quem? 0,5. A massa é a força 40, vezes 0,5 dividido por 10. Corta, corta. 4 vezes 5, 20, dividido por 10. A massa é igual a quanto? 4 vezes 5, 20, dividido por 10. Corta, corta. A massa é igual a quanto? 2 quilos. Letra D. Por que eu não usei 0,3? É porque 0,3 ele está em movimento. Isso é quanto ele está em movimento. Professor, essa questão já caiu num PH, acho que do ano passado. No pH? Uhum. Ó, gente, falar nisso, as suas hadas vai ser os pHzinhos, tá? Eu não sei o que eu faço, não. Eu fico assim, meio sem entender. Lógico, o meu poder de explicação, de poder, ó, Power Ranger, não. Lógico, com 3 aulas, reduzindo uma, nós perdemos mais tempo em resoluções de questões, mas o conteúdo está andando de forma correta, certo? Então, o módulo 1 era para ser visto na primeira unidade e foi visto na primeira unidade, né? Vocês darem uma olhada, vocês viram o módulo todinho já na primeira unidade. Aí eu fico assim, sem entender. Eu sei que é o nosso segundo ano com plural e eu vejo assim que existe professores e professores, tem professores que não concluem o conteúdo e te atrapalha lá nos PHs, né? Te atrapalha nos PHs. Para mim, os PHs é uma das notas usadas, tá bom? Entenda isso. Professor, Outra coisa, o pessoal que está chegando aí, já chegou, Vitor Mais chegando agora, a nossa avaliação ela vai ser realizada no horário da minha aula de quinta-feira, certo? Então, vocês vão ter 1h e 40 minutos para resolver as 15 questões. Então, dá tempo, é um tempo bem interessante para resolver. Se eu fosse fazer uma média 15 vezes 3, 15 questões vezes 3 minutos, seria 45 minutos para resolver a prova. Vocês estão ainda com tempo além, tá? Então, faça com calma, não tem dificuldade, tá certo? As provas não têm dificuldade. Ah,
Vai ter algumas questões abertas? Vai. Se vai ter essas questões abertas, está lá, vai estar quem estiver participando pelo plural, né? Participando pelo plural, coloca lá o anexo, tá? Veja lá os anexos. Quem não estiver pelo plural, certo? Quem não estiver pelo plural, o que você faz, professor? Vocês vão enviar os arquivos de acordo lá com o formulário que eu vou enviar. Tá certo? Tudo tranquilo? Tudo ok com essa próxima avaliação? Beleza, gente? Professor, Viu, em Alanzão? relação aos PHs, o senhor vai atribuir nota de hadas como? Não, eu vou atribuir a nota de hadas de acordo com os PHs lá, uma porcentagem de acordo com os PHs. Porque a Lisane falou que foram 4 PHs dessa unidade, ela vai colocar... Teve uma reunião aí, ela falou que vai ser 1 ponto para cada PH. Certo. Alan, certo, eles vão fazer dessa forma. Como eu não uso outra metodologia, entendeu? Eu não uso... Então, era isso que eu queria perguntar. Entendeu? Eu não uso outra ideia. Uma das minhas notas é participação e presença nas aulas, certo? Que a grande maioria aqui tem nota para isso. Então, 1 ponto. 1 ponto não, eu estou falando assim, 1 ponto não a unidade, não valor. Um quesito, certo? Outro quesito vai ser os PHs. Tudo bem? Beleza, professor. Vocês sabem muito bem que vocês não têm problema com hadas, vocês não vão ter problema com hadas desde que faça tudo. Tá certo? Vocês não têm problema com hadas comigo desde que vocês estejam fazendo as coisas aí. Vocês sabem disso. Tá? Então, se preparem para a prova. A cabeça de vocês, o que eu já quero ficar colocando, já estou fazendo isso, eu já faço isso desde o primeiro ano com vocês, é que vocês têm que se preparar para a prova do Enem. É isso que eu quero de vocês. Tá? É isso que eu quero de vocês. Não quero estar cobrando, apertando vocês, fazendo muitas questões. Faça trabalho assim. Faça trabalho assim. Não. Eu quero que vocês peguem o tempo de vocês, pintou a dúvida em uma questão, resolva, tente fazer. É isso que tem que acontecer. O que eu falei para vocês lá no início, Hoje, o pessoal está se preparando bastante para a redação. Parabéns! É isso mesmo, que tem que se preparar bastante para a redação. Uma nota boa da redação é 80% de uma aprovação. É 80% de uma aprovação, mas fica faltando 20%. E esses 20% está lá em ciências da natureza. Muita gente está deixando de ser aprovado por causa de ciência da natureza para o curso desejado, gente. Lembre disso. Para ser aprovado, uma nota 700 e pouco, massa, você entra em vários cursos, mas para o curso desejado, às vezes não. Então, se prepare para o curso... Para se preparar para o Enem, vocês têm que se preparar de maneira uniforme. O que eu vejo acontecendo muito nesses últimos anos é a galera se preparando muito para a redação e deixando de lado ciência da natureza e ciências humanas. E aí tá dançando. Não estão entrando no curso desejado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, gente, é experiência de anos fazendo esse trabalho, fazendo essa situação aí. E uma coisa que muita coisa que eu vi, nesses últimos anos eu venho percebendo assim, que é engraçado demais.
Na minha época, que não faz muito tempo, vocês sabem disso, né? Na minha época de vestibulando, não faz muito tempo, vocês sabem disso. Foi uns dias atrás. O povo se preparava, era em 3 matérias. O povo se preparava, na verdade, em 4 matérias, que era biologia, química, matemática e física. E se preparavam para essas 4 matérias. O tempo todo se preparavam para essas 4 matérias. Eram essas 4 matérias que faziam a diferença. Beleza. E aí, foram passado o tempo, lógico, a redação, gente, era fato que você tinha que escrever, né? Não era assim, não. A redação nossa já tinha que escrever, fazer uma redação bem. E aí foi passando o tempo, e houve a valorização da redação, que parabéns, eu acho isso fantástico. Eu acho isso formidável, porque o que eu acho assim, com o passar do tempo, com a tecnologia, o povo parou de escrever, né? O povo parou de escrever, não, TB, VC, VD, né? VDD, não é mais verdade. Parou só de SS, sim. KKK, beleza, né? KKK, tudo bem, né? Então, parou de escrever e colocou. Isso surgiu lá no... Olha como eu sou antigo, não, hein? Eu sou de um pouco, né? Cretáceo. Como é? Sacanagem. Cretáceo. Sai fora. Então, começou isso lá com SMS. Então, ao começar com SMS, começou a o quê? A reduzir isso, né? E aí o povo parou de escrever. E hoje, a valorização da redação. É engraçado que vocês sabem muito bem, pessoal que vocês são alunos meus desde o primeiro ano, e é uma coisa que eu sempre defendi e sempre vou defender na minha vida, que é a equipe de professores com quem eu trabalho, né? Com quem eu trabalho. A nossa equipe Casinha Feliz do ensino médio já foi uma das melhores equipes de todo o ensino médio. A nossa equipe Casinha Feliz do terceiro ano é a melhor equipe. Não é porque eu estou só nela, não, tá? Não é só por isso, não. Porque aí está a galera de experiência. É aí que está a galera que prepara os alunos. É igual quando houve a redução da minha carga horária, eu deixei claro isso. Eu falei assim, o que me falaram é, não, você vai para o terceiro ano para preparar os alunos. Mas não começa a preparar os alunos desde o primeiro ano. Hoje vocês sabem disso, que desde o primeiro ano eu venho preparando vocês para essa ideia. Hoje eu resolvo as questões reduzidas, né? Reduzidas porque vocês já aprenderam o caminho mais difícil e agora vocês estão no caminho mais fácil. Isso eu tenho certeza que a equipe Casinha Feliz sempre fez isso, sabe? A Casinha Feliz sempre fez isso. A equipe de professores Casinha Feliz. Eu falo que uma escola precisa de equipe. Precisa de equipe e, lógico, uma coordenação sólida que vocês tiveram durante algum tempo. Mas aí o que acontece? O que eu fico assim meio chateado, que é engraçado, é assim. Não é que é chateado. A gente fica... Hoje, a equipe é valorizada pelos professores de redação. Aparece lá, nota de redação. Você vai... É até uma chatice. Você vai no Instagram, tá lá, colégio tal, aluno tal, nota tal. Colégio tal, aluno tal, nota tal. Aí você vê as notas de redação,
eu fico assim observando, lógico, isso é a propaganda, né? Mas o tanto de gente que tirou nota boa em redação. Mas cadê as notas de ciências da natureza? Era isso que eu Cadê tava o até povo da falando ciência da natureza? no chat, professor, porque tem muita gente que se garante na redação e acaba pesando, tipo, em outras matérias, que são física, matemática, matérias mais importantes. Aí esse pessoal acaba se ferrando e não vai pro curso que quer. Muita disso acontece, já. Justamente é isso que eu falo. Eu vi assim, vi muitas coisas na hora que saíram as notas do Enem, tava lá, todo mundo apagou as notas de ciências humanas, ciências da natureza, código e linguagens e deixou redação. O Enem não é feito só de redação. Vocês precisam saber escrever bem? Precisam. Mas vocês precisam se preparar de forma uniforme. Tá entendendo, galera? A física. É engraçado que no primeiro Enem de 2009, nesse formato, epa, olha, primeiro Enem de 2009, já vai fazendo quantos anos? 19, 10, 21, 20, 12 anos. 12 anos nesse formato. No primeiro Enem de 2009, o povo falou assim, começou a falar: não, física não é mais cobrado, não. Tá? Física não é mais cobrado, não. Nos últimos 3 anos vem caindo física clássica, vem caindo questões de física clássica. Agora, qual é a estratégia real? Qual é a sua estratégia real para você estudar para o Enem? Se preparar com uma boa redação, estudar matemática, que é a outra nota que todo mundo está esquecendo. A outra nota, o segundo maior peso do Enem é matemática. E depois vem ciências humanas e ciências da natureza. Quer fazer a diferença? É estudar a ciência da natureza. Faça uma boa redação, saiba matemática e estude ciência da natureza. Você vai estar no curso que você deseja. Beleza, galera? Foi mais um bate-papo até agora, esse momento aí, que é necessário, certo? É sempre necessário mostrar um pouquinho da experiência que eu tenho pouco tempo de sala de aula, essa experiência que eu tenho, tá? Para vocês aí. Beleza? E o que vocês precisarem, gente, eu sou esse cara, vocês já sabem muito bem disso. Grande, alto, gordo, barbudo, que não tá com muita barba assim, que fala grosso, mas eu não mordo ninguém, nunca mordi ninguém ainda não, tá bom? Então vamos nessa. Galerinha, beleza, essa questão eu gosto muito dela justamente por isso. Plano inclinado, vamos ver. Essa 4 também é muito legal. Muito legal. Vou fazer a 6. Ainda não, né? Não sei, vai que, né? Vai que eu posso um dia acontecer isso, né? Questão 6. Tá. O mostrador da balança, quando um objeto é colocado sobre ela, indica 100 newtons. Então, quer dizer que o peso do objeto é quanto? 100 newtons. Certo? É a cara mesmo, Alan, do projeto Medicina, essa lista aí. O material pH é a cara do projeto Medicina, né? Lá, Maia, que gosta aí, ó, tem lá também o projeto militar, que está junto com o projeto Medicina, certo? Isso aí, no primeiro ano, no segundo, é a cara de vocês, isso aí. O mostrador da balança, quando o objeto é colocado sobre ela, indica 100 newtons. Como esquematizado, A.
Se tal balança estivesse desnivelada, como se observa em B, seu mostrador deveria indicar que é esse mesmo objeto o valor de... Galera, lembre de uma coisa. A balança faz a leitura da normal. A balança identifica a normal. E no caso da normal aí, essa força é igual a qual? P, Y. Então, a leitura da balança é feita pela normal. Então, a pergunta é, a normal, qual o valor da normal? Nesse caso, é igual a PY. Então, lá, normal é igual o peso. Lembre que isso é o oposto da decomposição. Na decomposição, X é cosseno. Na balança, X é quem? É seno. Então, Y vai ser quem? Y é seno, né? Na decomposição, Y é seno. E no plano inclinado, Y vai ser o quê? O cosseno do ângulo. Porra, professor. A normal, então, é igual ao peso 100. Quem é o cosseno do ângulo? Opa! Ô, meu querido Jonathan, você está aí. Você que gosta desse triângulo. Que triângulo que é esse? Jonathan e Alan. É o famoso pitagórico. Pitagórico. Então, esse valor aqui vale quanto? Não é 50 centímetros? Então, cosseno, cateto adjacente, 40. Hipotenusa, 50. 50 dividido, 100 dividido por 50, 2. 2 vezes 20, 80. Ok? Matamos aí, galera? Sim ou não? Tudo tranquilo? Tudo tá tranquilo, professor. Tudo de boa? Galera, eu vou fazer um aulão, eu já estou me organizando para isso. Lá para o final do mês, eu vou fazer um aulão de ferramentas matemáticas que eu preciso saber para resolver uma prova do Enem de ciências da natureza ou exatas, de exatas em 3 minutos. Uma das ferramentas que eu preciso saber é esse triângulo pitagórico, que você já sabe, né? A questão de triângulo pitagórico, a questão de potência, trabalhar com cortes, simplificações. É uma aula de matemática aplicada para a física, viu? Vocês vão ver essa aula aí, vai estar... Porque isso aí foi uma instituição lá de Brasília que me contratou para esse aulão. Eu vou estar divulgando isso para vocês, tá? Eu vou passar isso para vocês. Uma universidade lá de Brasília que me convidou para fazer isso aí. Então, eu vou ensinar ferramentas para facilitar, macetes matemáticos para facilitar a conta. Essas simplificações rápidas, tá? Que isso ajuda demais vocês aí. Galerinha, chega, né, por hoje? Chega. Beleza? Vocês que tiverem alguma dúvida, essa questão 4 é muito boa, tá? Eu passo, Jonathan. Deixa eu fechar direitinho, aí eu passo, tá? Galera, vocês que tiverem alguma dificuldade, pode mandar para mim que eu estou à disposição, certo? Eu estou à disposição de vocês o tempo todo, viu? Valeu? Galera, fique com Deus. Valeu, valeu. Valeu, professor. Valeu, professor. Manda um beijinho aí, por favor. Valeu.
Deixa eu mudar de câmera aqui para Aí eu mandar. fico com ciúmes, cara. Espera aí, Ei. deixa eu mudar de câmera aqui que fica mais pertinho. Espera aí. Beijinho para vocês. Beijinho. Ai, Tchau. Tchau, Tchau bom pra dia. vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Valeu. Valeu.